A história de hoje é do veterano da Força Aérea Americana Chase Skylar DeMaio. Em abril de 2008, Chase sofre uma parada cardíaca na base aérea de Langley, na Virgínia. Chase conta que viu o momento de sua morte, foi ao céu e conversou com Jesus. Minha experiência aconteceu em 1º de abril de 2008, enquanto eu estava na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles me encontraram no meu dormitório, desmaiado no chão, e não conseguiram descobrir o porquê. Então, me transportaram para o hospital da base da Força Aérea de Langley, na Virgínia. O médico me disse que eles não sabiam por que eu fiquei inconsciente no chão do meu dormitório. Então, eles queriam fazer alguns testes. Todos os meus sinais vitais estavam bons. Eles checaram a minha cabeça para ver se eu tive algum dano na queda. A enfermeira me fazia uma visita periodicamente para me avisar que eles não tinham se esquecido de mim. Ela disse que me dariam alta em breve, porque até aquele momento não havia nada de errado com os resultados dos meus exames. Quando o médico voltou para minha cama, ele disse que não fazia sentido do porquê um jovem de 21 anos, perfeitamente saudável, ser encontrado inconsciente no chão. Sem histórico de uso de drogas, bebida ou fumo e com uma dieta saudável, ele disse que a melhor aposta era me mandar para casa e chamar o que havia acontecido de desmaio. De repente, as coisas começaram a desacelerar. Eu comecei a sentir tontura. Não era uma tontura normal, era um tipo de tontura que parecia que eu estava perdendo a gravidade. Deitado na cama, senti como se o quarto tivesse lentamente começado a distorcer, ficar nebuloso e iluminar. Um alarme começou a soar e eu presumi ser o do meu quarto. Me lembro vividamente do olhar da enfermeira quando ela voltou correndo para o meu quarto. Ela olhou para o meu rosto e então verificou o monitor de sinais vitais que estava do meu lado esquerdo. Em segundos, outra enfermeira entrou correndo no meu quarto e outra enfermeira veio correndo atrás dela. E um médico veio em seguida. Os médicos e enfermeiras gritavam uns com os outros, me encaravam diretamente nos olhos e depois olhavam para o monitor. E eu estava assistindo eles me verem morrer. Durante todo esse caos, um homem apareceu, se sentou à minha esquerda e começou a segurar minha mão. Ele começou a acariciar meu braço com a outra mão, o que me enviou uma sensação de calma por todo o meu corpo. E quem era este homem? Eu tentei olhar para ele, mas ele gentilmente impediu que o meu queixo virasse. Ele disse tão claro quanto uma agulha caindo no silêncio absoluto: "Está tudo bem, fique calmo." E eu pensei, como posso ouvi-lo tão claramente enquanto também ouço o terror da equipe médica ao meu redor? Tentei olhar para ele novamente enquanto ele segurava e acariciava minha mão. "Não olhe para este lado agora", disse ele. "Há ar subindo pelo seu braço agora e vai doer um pouco. Eles estão tentando salvar você." Antes que eu pudesse compreender o que ele queria dizer, senti uma dor extrema. Olhei novamente para os olhos assustados das enfermeiras e dos médicos acima de mim, e então tentei virar novamente para a esquerda para ver o homem que me trouxe calma e paz enquanto eu sentia essa dor. Virei a cabeça totalmente para a esquerda. Naquele momento, vi minha linha do monitor cardíaco apitar e cair completamente. Era o sinal de um coração morto. Exceto que eu não morri. Assim que vi o monitor, soube o que significava. Eu podia sentir algo além de dor ou medo. Em vez de fechar os olhos e ver a escuridão, vi luz. E meu peito parecia estar sendo puxado pela luz mais brilhante que você poderia imaginar. Era mais brilhante que o branco. A luz atravessou meu corpo e me puxou tão rápida e lindamente que só posso descrevê-la como pura felicidade. Meu coração inteiro parecia estar cheio do gelo mais frio que você pode imaginar. E meu corpo não sentia gravidade, dor, confusão ou tristeza. Tudo naquele momento fez sentido para mim. Não havia medo. Parecia que eu estava lembrando que este tinha sido o plano o tempo todo. Quando fui puxado por essa luz, fui cercado por um túnel circular. O túnel não tinha paredes nem limite. O túnel parecia ser formado por asas rodopiantes de energia voando ao meu redor.
criando essa sensação de frio e vento que me fez sentir como se as asas estivessem me levando para cima. Fiquei espantado e quase ri enquanto observava o que pareciam estrelas cadentes passando por mim e ao meu redor, me circulando. Ouvi um som de sinos melódicos e cintilações, enquanto o meu corpo estava completamente entregue a essa luz, que era como um veículo para onde quer que eu fosse. Em algum momento, enquanto eu apreciava toda essa beleza, percebi que estava no que parecia ser um jardim. Mas chamá-lo de jardim é injusto. Este era o quadro mais bonito que jamais poderia ser pintado. Este era realmente um jardim com terra, grama, árvores, flores e um céu azul perfeito. As flores pareciam flores, mas não eram deste mundo. A sujeira abaixo de mim era mesmo sujeira, mas mexer os dedos dos pés nessa sujeira parecia uma terapia. Enquanto eu apreciava a beleza deste jardim, vi um homem e uma criança caminhando à minha frente. Apenas me concentrar neles parecia fazer com que eu me aproximasse deles sem precisar andar em sua direção. O homem estava vestido com uma túnica branca perfeitamente limpa. O menino parecia ter cerca de 4 anos e tinha cachos dourados nas orelhas, bochechas rechonchudas e um sorriso que dava a impressão de que ele era um pouco travesso. O homem de túnica tinha um cabelo castanho escuro, curto, em cachos apertados, olhos verdes penetrantes e um nariz fino. O homem de túnica inclinou-se para o menino e deu-lhe um tapinha no ombro. O garotinho começou a correr na frente, rindo e olhando para trás, exatamente como uma criança atrevida faria em um parque ou em um playground. Senti uma sensação de amor e orgulho quando o homem riu de volta para o garotinho. Quando o homem de roupão se virou para mim, me impactou, pois eu percebi instantaneamente que o homem de roupão era o homem que estava segurando minha mão no hospital. E foi naquele momento que eu soube com 100% de certeza que estava com Jesus naquele jardim. Não havia adivinhação, nenhuma suposição. Se você se olhar hoje no espelho e se reconhecer, esse é o sentimento de reconhecer Jesus. Ele não se parecia em nada com o que eu cresci vendo sobre ele. Nada como qualquer estátua, símbolo ou pôster que eu já tivesse visto. Mas eu sabia, sem dúvida, que era Jesus de pé comigo naquele exato momento. Como se eu estivesse com alguém que já tinha visto 1000 vezes antes. Ele podia ver claramente as engrenagens girando na minha cabeça. E então ele soltou uma risada. Sorrindo, ele sabia que eu estava começando a perceber o que estava acontecendo e onde eu estava. Eu comecei a ligar os pontos sobre ele estar ao meu lado no hospital. Eu me vendo morrer e eu vendo ele brincar com este menino no jardim. Nós dois olhamos para o garotinho que havia corrido à frente e imediatamente senti uma onda como o gelo frio me atingir novamente. E eu reconheci aquele garotinho. Era eu. Eu estava me vendo brincar em um jardim com Jesus. Naquele momento, tudo era real. Foi tudo muito real. Não só real, mas também fazia sentido. Eu estava com Jesus, observando a forma mais feliz de mim mesmo. Um garoto que tinha talvez 4 dentes no total, mas também o maior sorriso e uma barriga cheia de gargalhadas. Eu aceitei e percebi que estava no céu, observando o que era felicidade. Então, Jesus se virou para mim e disse com outro sorriso no rosto: "Você tem que voltar agora." Eu dei outra olhada ao redor e me lembro de me sentir contente com sua orientação, como se tudo isso fizesse parte do plano. "Eu preciso que você volte e se lembre de compartilhar risos, alegria, amor e luz", disse ele. Quando ele disse essas palavras, foi como se elas estivessem sendo tatuadas em mim, ou digeridas em meu coração. Antes que eu pudesse responder, ele começou a sorrir novamente. Seu sorriso foi minha última lembrança antes que a gravidade se instalasse e o peso do mundo começasse a se instalar em meu corpo humano novamente.
Era óbvio que eu não estava mais no céu, onde tudo era tão livre e leve. O quarto de hospital em que eu acordei era muito maior e muito mais agradável que o outro, e ninguém estava lá quando eu abri os olhos. Mas eu fechei os olhos novamente, esperando que eu estivesse sonhando e pudesse simplesmente fechar os olhos e voltar. Mas isso não funcionou. Continuei tentando fechar os olhos de novo e de novo, até que alguém finalmente entrou neste novo quarto de hospital. Não estávamos mais na base da Força Aérea. Eu havia sido transportado em algum momento durante minha jornada fora da base para um hospital civil em outra cidade da Virgínia. Além de me sentir cansado, me senti completamente normal. Eu me senti à vontade. Eu senti que nada estava errado comigo. O médico civil veio me visitar e disse que me daria alta. A Força Aérea estava voltando para me buscar e me levar de volta ao hospital. No entanto, eu tinha outros planos. Liguei para amigos da região e, brincando, disse a eles que tinha acabado de morrer, mas que me sentia completamente bem. Contei a eles sobre o meu braço esquerdo e o ar subindo pela minha veia. Fiz de tudo uma piada, porque não tive tempo de processar o que tinha acontecido comigo. Nas 2 semanas seguintes, a Força Aérea realizou todos os diagnósticos cardíacos que puderam em mim e não encontraram nada. Eles me enviaram um e-mail e me disseram que eu tinha um coração saudável e que eu deveria seguir em frente. Isso me causou muita confusão na época. Como eu poderia morrer, mas ninguém sabia por quê ou como? O que um jovem de 21 anos faria depois de uma experiência tão clara, definida e transformadora na Força Aérea? Nada. Não contei nada a ninguém sobre minha experiência. Brinquei sobre morrer com amigos, mas sabia que se contasse a alguém sobre minhas experiências no céu, eles pensariam que eu estava louco, que estava mentindo ou ambos. Eu não podia contar às pessoas que tinha conhecido Jesus. Quem era eu para compartilhar isso? Uma igreja pode olhar para mim e dizer: ele não conquistou o direito de desfrutar de tal experiência. Meus amigos e familiares poderiam pensar que foi tudo por atenção. Então, por 12 anos, isso ficou em segredo de quase todos, exceto meus amigos próximos e familiares. Até agora. Nem Jesus, nem céu eram uma prioridade na minha vida naquela época. Eu nunca tinha fantasiado sobre morrer e como isso poderia ser. Ao longo desta jornada, encontrei apenas uma pintura de Jesus que realmente retrata como ele era quando eu morri. A pintora Akiane Kramaric pintou o Príncipe da Paz aos 8 anos de idade. É uma imagem exata, quase fotográfica, do homem que me lembrou de espalhar sorrisos e amor. Por 12 anos, senti silenciosamente a alegria e a dor dos outros. Por 12 anos, tenho reprimido a forte intuição que me foi presenteada. Mas agora, estou pronto para compartilhar os dons com os quais nasci e os dons que continuam a se fortalecer desde minha experiência em abril de 2008. Embora eu tenha passado os últimos 12 anos espalhando risos e sorrisos com os outros, há tantos no mundo como eu que têm medo de compartilhar suas próprias experiências, mas agora posso ajudar os outros a perseguir a luz.